Um dos produtos mais importantes do estado, o café, registrou uma baixa significativa na sua comercialização. É que o embarque desse produto no Espírito Santo totalizou apenas 436 mil sacas no mês de julho deste ano, apresentando assim uma queda de 10% em relação ao mês anterior. Todos os tipos de cafés tiveram uma redução nos embarques. O Espírito Santo, já ao longo do tempo, vem sofrendo com um déficit logístico, principalmente em função do nosso porto, que é limitado para navios de grande porte. Então, o Conilon, que é a nossa principal matéria-prima, e o Arábica também, tem sido transferido para embarque pelo Porto do Rio de Janeiro e alguma vez por Santos, da ordem de 100 mil sacas mês, ou seja, em torno de 20%. Esse é um dos fatores que levam à queda. Segundo Márcio Cândido, presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória, de um mês para o outro, as quedas foram de 2% na exportação do café Conilon, de 17% do café solúvel e de 40% na exportação de café arábica. O Conilon, ele sofre mais esse impacto de déficit logístico no Espírito Santo. O solúvel, até que ele tem conseguido, porque como o solúvel é embarcado em contêiner de 40 pés, e são basicamente duas indústrias que produzem aqui uma quantidade, inclusive, muito importante, esse tem sido atendido no Espírito Santo, não tem sido afetado. O Arábica, o volume, que há 20 anos atrás era embarcado por aqui, da ordem de 4, 5 milhões de sacas, hoje para valores de hoje, que são produzidos na zona da mata, ou seja, se depois do nosso Caparaó, esse café está indo todo para o Rio de Janeiro porque não tem condição de embarcá-los em navios de pequeno porte que fazem cabotagem aqui e depois indo para o Porto de Santos. Para Márcio, as altas cotações no café Conilon e a redução da safra brasileira de café arábica deixaram o café Conilon menos competitivo. Márcio destacou ainda o déficit de infraestrutura portuária do Espírito Santo, agravado ainda mais pela crise logística mundial. A gente vai ter uma redução também gradativa à medida que os preços vão subindo cada vez mais, menos competitivo em relação ao Vietnã. Esse impacto ainda não se refletiu. Então é possível que as exportações de Conilon venham a cair um pouco mais a partir de agora. Entendeu? Porque não tem produto para atender a demanda internacional e nacional. Comparando julho de 2021 com o mesmo mês do ano passado, os embarques totais caíram em 27%. No acumulado do ano, as exportações capixabas de café somam 2,9 milhões de sacas contra 3,4 milhões de sacas exportadas no mesmo período de 2020. Ao todo, 57 países compraram os cafés capixabas em 2021. Os principais clientes do Espírito Santo neste ano são Estados Unidos, com 16%, México, com 12%, Alemanha, Colômbia, Indonésia, entre outros países. Prevalece os Estados Unidos, também a Europa, e você tem alguns países específicos, por exemplo, México, Colômbia e a própria África do Sul, que tem que se destacar, onde tem fábricas de solúvel que demandam o Conilon para a produção desse café solúvel lá. E, além disso, tem exportações de solúvel propriamente dito, cujo destaque hoje é Estados Unidos, também Europa e a Indonésia. Segundo o economista Antônio Marcos Machado, esse cenário prejudica o consumidor final, já que vai ter que pagar mais caro para consumir o café. Quando você tem essa perda, seja porque o mercado internacional está começando a comprar mais o café, importar mais, mas ao mesmo tempo com o clima aqui atrapalhando muito. Primeiro foi seca, agora geada, frio, queima o cafezal, então a gente não produz o suficiente para atender essa demanda, o preço sobe. E aí você tem um rebatimento no mercado interno que afeta a família, o consumidor lá no final, que todo dia ele tem que comprar o café dele. Mas a expectativa é que melhore nos próximos meses a comercialização do café. O clima ajudando, a produção muito boa, o café do Espírito Santo é muito bom, toda a estrutura cafeeira aqui é tradicional, é secular, tem muita qualidade, os gestores são muito bons, os produtores avançaram muito, então a gente tem qualidade, só precisa agora torcer para que o clima ajude mais e aí o preço se estabilize e as nossas exportações voltem com o mundo controlando a pandemia e consumindo mais café da gente.